Olá pessoal, depois de muito tempo resolvi voltar aqui um pouquinho com o PacketCast. Esse descomplicador do mercado financeiro que traz várias informações que eu faço aqui algumas reflexões e trago para vocês um pouco do que eu estou pensando a respeito das coisas. Infelizmente está muito corrido esses últimos meses, né? Foram meses muito atuados com essa mudança toda que a gente fez, mas agora está tentando acalmar as coisas e eu estou trazendo aqui uma reflexão que me perguntaram muito interessante, né? A pergunta era: e aí, vale a pena colocar meus imóveis da pessoa física numa holding, né, numa holding patrimonial, etc. e tudo mais? Bom, a resposta sempre é depende. Tem diversas vantagens de você fazer uma holding, mas também existem desvantagens. Principalmente, existe um custo de se fazer essa montagem que vai acontecer nesse momento inicial. Então a gente precisa pensar aí o que a gente faz. A gente trabalha de um lado ou do outro. Então vamos começar falando um ponto importantíssimo. A grande vantagem da holding, que é a maior de todas, né, é que você, ao passar para os herdeiros, você só faz a transferência das cotas. Você não faz a transferência por imóveis. O que isso significa? Isso significa que os seus custos cartoriais vão reduzir. Então é algo que é interessante. Mas, né, o preço, o custo ali do ITCMD, ele continua existindo porque você está passando um bem patrimonial. Claro que quando está numa empresa, aí dependendo da forma que você fizer as contabilizações, pode ter uma diferença de preço aí em relação ao todo, tá? Em vez de ser avaliado ali os imóveis dentro da empresa, vai ser avaliada a cota da empresa. E aí vai pelo valor da cota que está sendo levantada. E aí, nesse ponto, dá para ter uma economia significativa do ITCMD. Agora, também tem outro ponto interessantíssimo que a gente tem no hold, que é para você poder fazer uma blindagem ali do seu patrimônio. Isso, se você estiver tendo algum tipo de problema, dependendo do que for, o problema vai parar na pessoa física. Ele não vai atingir a pessoa jurídica, né? Ou vai ter pelo menos uma dificuldade maior para atingir ela. E aí, obviamente, vai depender muito de como for feito, de quais são as blindagens que você consegue fazer ali por trás. Tem N pontos importantíssimos de ser levado em consideração nessas horas. E aí é fundamental a participação de um ótimo contador, de um ótimo advogado também nesse processo, tá? Então é algo que tem que ser estudado com muita calma. Outro ponto importante é que se for uma empresa que recebe imóveis que recebe aluguéis, esses aluguéis, eles vão ter um tipo de tributação, que dependendo da forma que você encaixar a sua empresa, pode ser menor que a tributação que a pessoa física está pagando. E aí, obviamente, a gente vai ter uma redução aí de custos que é significativo e importante. Então, nesse ponto também é interessante, né? E aí vai ter N outras coisas para a gente poder acompanhar. Mas um ponto que talvez seja complicado é, caso, né, esse imóvel, efetivamente, por exemplo, seja que você more, não faz muito sentido esse imóvel estar lá dentro. Por quê? Porque não faz sentido para a empresa ter um imóvel, alguém morar nele e não pagar o aluguel. Nesse caso, a Receita cobra sim um aluguel estimado. Então é necessário, se for seu imóvel próprio, é necessário que você pague um aluguel para a empresa, ainda que seja um valor mais simbólico. Ou se for uma casa, por exemplo, um imóvel que está no nome dos seus filhos, que seus filhos estão morando, ou alguma coisa do tipo. Vai ser necessário ter um aluguel. Então, talvez esses imóveis que são para moradia não sejam imóveis interessantes de serem envolvidos nessa holding patrimonial num primeiro momento. Agora, outros imóveis também, por exemplo, que isso pode ter uma complicação aí, falar assim, fazendas, imóveis rurais, né? Você tem alguns benefícios que ficam para a pessoa física que você perde numa pessoa jurídica. Então também é importante a gente levar isso em consideração. E claro que também, dependendo do tipo de imóvel, que tem algum tipo de despesa, algum tipo de abatimento, isso aí vai estar a questão também das despesas que os imóveis têm ao longo do tempo, né? Com uma empresa, você consegue abater eles de uma maneira mais simples, né? Porque dentro do... vai entrar na questão da receita, das despesas da empresa, dependendo da forma que você escolher a tributação da empresa, você vai poder ter algum benefício nesse sentido. Agora, também tem a questão de melhorias que você pode fazer naquele imóvel, que podem ser incorporadas ali dentro. Por outro lado, dependendo se você está fazendo uma compra e venda de imóveis, que é o objetivo seu de comprar e vender os imóveis, pode ser que nesse sentido você tenha algum tipo
de complicação também na empresa. Aí pode ser um pouco pior. E, por exemplo, na pessoa física, você pode vir a ter o benefício de usar aquele valor para comprar um outro imóvel de igual ou maior valor, né, durante nos próximos 6 meses. Isso é um ponto interessante que na pessoa jurídica você não vai ter esse benefício. Então, tem N variáveis, cada caso é efetivamente um caso. De forma geral, vale a pena se você fizer o processo bem feito, mas existem casos que não faz sentido. E, obviamente, também depende do valor desses imóveis, da quantidade de imóveis. Né? Fazer uma holding patrimonial para um imóvel não faz tanto sentido. Ah, meu objetivo é passar já para os meus herdeiros. Eu tenho 2 filhos, eu tenho 2 imóveis, os dois valem 300 mil cada um. Por que que eu vou pegar e passar para uma holding se eu não posso passar, talvez, para os dois e colocar em usufruto meu para poder receber os aluguéis, se eu quero continuar recebendo os aluguéis, ou então nem quero receber os aluguéis, só quero passar para eles. Então, tem outras estratégias também vinculadas ao processo imobiliário, né, ao processo sucessório, que podem ser levadas em consideração. Novamente, cada caso é um caso, cada situação tem uma estratégia que pode ser mais adequada, e, obviamente, existem inúmeras estratégias para inúmeros casos. Inclusive, em alguns casos, pode ser mais vantajoso para a pessoa falar assim: ah, vou vender o imóvel, vou pegar o valor e vou investir. Pode ser uma forma também, pode ser que seja algo que faça sentido. Talvez aquele imóvel não tenha tanto potencial mais de valorização como outra hora já teve, né? Ou então, não, esse imóvel realmente é um imóvel que vai valorizar muito, então eu tenho que focar em ter ele e manter ele na minha família por mais tempo. E qual que é o plano para ele? Então, tem que pensar isso, tem que levar em consideração também, né? Se você está colocando um cotista ali para dentro, então, colocando meus filhos, já estou passando em vida para os meus filhos. Se eles são casados, ou o que pode acontecer se eles tiverem comunhão total ou parcial de bens? Pode ser que tenha um problema ali de se eles tiverem um tipo de separação, ao longo do tempo acabar perdendo aquele pedaço daquele imóvel. Então, a ex-cônjuge do seu filho, por exemplo, ou da sua filha, né? O ex-cônjuge pode ganhar um pedaço da empresa, dependendo da forma que você fizer o processo. Então, assim, tem variáveis, tem situações, tem casos a casos, e é muito importante de entender também todo esse cenário. Inclusive, é importante também entender quantas pessoas vão estar presentes nessa board, né, como sócios, e quantas serão necessárias assinar os movimentos. Se vai ficar tudo concentrado em você, ou se você vai dar autonomia para seus filhos terem ali, por exemplo, movimentos ali. E aí, se eles dão autonomia, precisam que eles assinem os todos, ou só um, ou só dois, se precisa assinar em conjunto comigo, o que precisa acontecer ali para essa situação. Então, tem variáveis, tem situações interessantes para serem observadas. De forma geral, repito, vale a pena, mas tem situações que não vai fazer muito sentido, que o ganho vai ser tão pequeno que não vai valer a pena. Então, assim, está pensando em fazer uma holding para os seus imóveis, você tem alguns imóveis, está preocupado, pensando em soluções para você, por um advogado, contador, me procura, que a gente vai entender seu caso, essas pessoas vão entender seu caso, e aí a gente vai tentar dar um direcionamento do que faz mais sentido para o seu caso em específico. Era isso que eu queria trazer hoje para vocês. Espero que tenham gostado e espero continuar conseguindo fazer aqui mais um pouco do podcast. Né? Nem sei mais que episódio é esse, mas a gente ainda está na terceira temporada. Deu um hiato bem grande aí, mas em breve, se Deus quiser, a gente volta a trazer mais conversas, mais informações em momentos distintos, sem ser o nosso resumo semanal de notícias, que esse, graças a Deus, não falhou. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.